Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa. E, como prática, uma prática saudável, nós vamos fazer uma leitura que antecede a nossa prece. E eu vou pedir para a nossa amiga Cristina fazer essa leitura da página de hoje. Boa noite a todos. O título é Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que seja o fardo de sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Bem, então vamos aproveitar já o envolvimento dessa leitura, fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão, mestre, amigo incondicional de todas as horas, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, participando dessa reunião pública, onde nos traz tantos conhecimentos, assuntos que nos traz tantas reflexões à luz da doutrina espírita. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa também nos envolver, nos trazendo exatamente o tratamento necessário dentro das necessidades que cada um de nós estamos necessitando nesse instante, seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual, enfim, que possamos ser atendidos dentro das nossas necessidades no momento em que estaremos falando sobre o Evangelho do Cristo. E assim, Senhor Jesus, que a Tua paz nos envolva e que assim possamos dar início à reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus amigos, mês de agosto, mês dos pais, né? Então, como homenagem aos pais, foram feitas algumas escalas direcionadas ao tema da importância do pai. A mãe tem sua importância, o pai também tem. Então, hoje vai ser mais uma das palestras que nós estamos apresentando no mês de agosto, em que o tema aborda a importância da presença da figura paterna. Então, Sérgio hoje vai falar, deixa eu ver aqui, Sérgio, cadê? O que é ser pai em um mundo de provas e expiações. Boa reunião para todos. Sérgio. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Para quem não me conhece, eu acho que todos aqui me conhecem, né? Eu sou o Sérgio Blum, tarefeiro aqui da casa, e hoje nós vamos falar
aí desse tema, né, que é ser pai no mundo de provas e expiações. Aproveitando aí que nós tivemos no domingo a celebração do Dia dos Pais, né, para nós aqui no Brasil, especificamente, que a gente possa, na noite de hoje aqui, caminhar pelo estudo que eu fiz, né, por tudo aquilo que eu estou trazendo aqui na noite de hoje, para que a gente possa fazer nossas reflexões e a gente possa compreender um pouco mais, né? Eu já tive a minha oportunidade de ser pai, ainda continuo sendo, já sou avô, então ainda continuo nessa tarefa de paternidade de alguma forma, mesmo com os netos, né? E a de pai, a gente nunca deixa de ser pai, por mais que nós não tenhamos mais crianças, que é a grande responsabilidade nossa de encaminhar, né, as crianças, os jovens. Essa é a nossa, como pais, não só o pai, mas a mãe também, né? É a grande nossa responsabilidade de encaminhar os filhos até que eles criem asas e possam caminhar, voar sozinhos, né? Mas a gente sempre está junto, né? Por mais que os filhos cresçam, que eles criem as suas famílias, a gente, ainda como pais, a gente continua do lado, né? A gente continua ali auxiliando, porque um dia também eles vão nos auxiliar, né? Todos nós aqui chegaremos num estágio que, como dizem, né, a gente volta a ser filho novamente. E aí os filhos que vão cuidar da gente. Então, acho que se a gente faz um bom papel, depois, acho que a retribuição é quase que garantida. Não vou dizer que é garantida porque os caminhos da vida, né, podem tomar outros rumos. Mas enfim. Bom, antes de a gente entrar propriamente na questão de ser pai, eu queria relembrar algumas coisas aqui sobre a questão desse espírito que os pais recebem, né? Que é a questão de filho, né? Essa criança que nasce no lar, é bom a gente ter em mente o que os pais estão recebendo, né? E uma das coisas, né, eu extraí um pouco dessa palestra de hoje aqui do livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, que é um livro bastante interessante para quem está aí no caminho, na tarefa de pais. É um livro bastante interessante. E uma parte que eu vou trazer aqui, então, é conteúdo de lá, tá bom? Então, comumente se crê que cada criança que nasce é uma nova vida que Deus acabara de criar por intermédio do pai e da mãe. Crê-se que é um livro completamente limpo, de páginas em branco e etc. Então, muitas crenças acham que uma criança que nasce ali é uma criança como se fosse um livro, né, em branco, e que dali em diante que realmente vai começar a experiência daquele ser. E isso não é verdade. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quem está inserido na doutrina espírita sabe que ali já é um espírito que tem uma bagagem muito grande. Já carrega ali uma bagagem muito grande. Na verdade, quando se fala em ser um livro, né, completamente livro, não é limpo, não é um livro completamente livro, mas é um livro com muitas páginas a serem escritas, mas que já tem muitas páginas escritas ali naquele ser. Então ele já carrega uma bagagem muito grande, mas ainda vai precisar acumular mais bagagem. Não é à toa que a gente reencarna, né? Nossos filhos são espíritos imortais que já viveram milhares de experiências ao longo de muitas vidas. Então, né, a
A gente já vê aí experiências milhares de vezes. Não é 10, não é 5, não é 100, não é 1000, são milhares. Se a gente olhar para trás, só a idade da Terra, e olhar desde do primeiro ser encarnado aqui no planeta, os primatas, a gente vai ver quanto tempo tem, né? E aí, nós estamos nesse processo de reencarnação aqui. Nós fazemos parte desse planeta, basicamente, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade aqui de falar na palestra de transição planetária, não sei quem estava aqui, mas as nossas reencarnações, elas costumam ser na Terra. A gente não fica mudando de planeta o tempo todo, a não ser que tenha um propósito para isso. Mas nós pertencemos basicamente ao planeta Terra, precisamos colaborar com o crescimento do planeta Terra. Então a gente reencarna várias vezes aqui, porque é aqui que nós vamos ter oportunidade de crescimento. Então essa bagagem que a gente vai acumular a mais em cada reencarnação são essas oportunidades que a gente tem, e a gente chega aqui como uma criança aberta, né? Limpo, digamos assim, né? Com essas páginas limpas a serem escritas. Porém, não esquecendo que a gente já tem muitas páginas escritas. Tá? E aí, eu falei aqui da reencarnação, e eu gosto sempre de lembrar, né? Nas minhas palestras, a gente sempre vê sempre essa questão da reencarnação, né? O propósito da gente reencarnar. Né? E aí, Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E é sofrendo a prova de uma nova existência. Então, cada existência, cada reencarnação que nós temos aqui na Terra, é a oportunidade que nós temos de melhorar, de depurarmos. E eu costumo também falar muito sobre a questão da água, né? A água impura, suja, para ela ser purificada, ela precisa passar por vários filtros até ela se purificar. Nós somos assim, nós somos essa água ainda suja que precisa passar várias vezes aqui na Terra para que a gente possa se purificar e chegar ao estágio de espíritos puros. Esse é o nosso destino final. Só que ainda tem muito caminho a ser percorrido. Eu vou pular um pouquinho aqui porque isso é só falando sobre a reencarnação. Eu já falei bastante disso, acho que a gente aqui já está bem escolado sobre isso. E também a questão dos mundos, né? Os mundos encarnados, né? A classificação dos mundos encarnados, né? A gente já passou por esse estágio de mundo primitivo, mundos de expiações e provas, é o que nós estamos, né? A gente está caminhando, está próximos a atingir o mundo de regeneração, mas nós ainda fazemos parte do mundo de expiações e provas, né? E vamos chegar lá na frente um dia, né, no mundo celeste ou divino. Até nós chegarmos lá, aonde nós vamos atingir a perfeição, nós como espíritos, ainda tem um bom caminho pela frente. Então a gente está aqui, ó, ainda bem no começo, na metade, digamos, se a gente chegar aqui no mundo de regeneração. Estamos atingindo a metade do caminho, digamos assim, se é que a gente poderia dizer assim, né? Mas como a gente, para os espíritos, esse tempo que a gente conta aqui na Terra é diferente, o tempo que a gente conta aqui na Terra é um tempo que é inerente à nossa encarnação aqui na Terra, porque para os espíritos o tempo é contado diferente. Então, isso aqui pode demorar mais, pode demorar menos, e também vai depender muito da nossa evolução, da nossa caminhada, né? E tem algumas coisas, né, que precisam ser desaprendidas, né? Digamos assim. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é de que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único.
Então, cada criança que nasce é um ser único, não vai herdar nada disso aqui dos pais, tá? Então, porque às vezes fala assim, mas tem a inteligência do pai, é artista com o pai, tem alguma influência, mas com certeza ele carrega isso tudo das experiências passadas e das novas experiências que vai experimentar aqui na Terra. Tá ok? Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Não há anjos nem demônios, apenas criaturas que muito se aperfeiçoaram ou muito se transviaram, mas que continuam sendo seres humanos. Então, estou tentando dar uma contextualizada aqui para a gente entender qual é a tarefa dos pais. E aí, principalmente aqui, a gente vai falar do pai, né? Então, esse ser que está chegando no lar, ali para entrar numa família, é um ser que já vem com uma bagagem e vai depender muito daquilo que ele está trazendo nessa bagagem. O que ele vai contribuir naquela família? E o que a família, os pais, vai contribuir para aquela criança, para ela evoluir, né? Essa educação, os exemplos morais, né? Isso tudo. Ao contrário do que alguns pensam, ser pai implica enorme responsabilidade e, sem qualquer exagero, constitui verdadeira missão. Então, nós sabemos que, quando a gente encarna, nós temos provas e expiações em missão. E a de ser pai é uma missão, assim como é a da mãe. Às vezes a gente pensa, a missão são grandes feitos, com certeza, grandes feitos para uma coletividade. Mas existem pequenas missões que cada um de nós tem, e a de ser pai é uma grande missão. Na questão 491 do Livro dos Espíritos, ao tratar do Espírito Protetor, o anjo da guarda, define a sua missão como sendo a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Cada um de nós temos um anjo da guarda, nós temos um anjo protetor, né, o espírito protetor. Cada um de nós tem um espírito elevado que zela por nós, cuida de nós, nos auxilia em todos os momentos da nossa caminhada aqui na Terra. E é semelhante à de um pai. Os Espíritos esclarecem nessa questão 491 que ela é semelhante à de um pai. Essa é o grande propósito, é a grande missão dos pais. Guiarem seus filhos pela caminhada aqui na Terra, né? Pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Porque a nossa vida aqui na Terra é de provas e expiações. Então, os filhos precisam de nós, precisam desse auxílio, precisam de ser aconselhados, precisam ser consolados e muitas das vezes precisam de ânimo, precisam do nosso incentivo para que eles consigam seguir firme na caminhada, porque senão eles sucumbem. Os ensinamentos cristãos, à luz da doutrina espírita, tornam a tarefa da paternidade bastante facilitada, uma vez que desde logo se compreende que o filho que chega à nossa casa é um ser espiritual, com a sua individualidade inteiramente preservada e constituída da bagagem que constitui em outras experiências, com o conhecimento que
consolidou, com as virtudes que conquistou e também com os erros, males e equívocos que não conseguiu superar e reparar anteriormente, e, em geral, no pleno exercício do seu livre-arbítrio. Então, quando a gente vê e estuda a doutrina espírita, a gente consegue entender tudo isso que eu falei, né? Toda essa bagagem, né? Desse espírito que está chegando ali no lar, tudo aquilo que pode acontecer, né, durante essa caminhada, a observação, se nós como pais, a gente consegue observar em nossos filhos alguma má tendência, a gente ter esse cuidado de encaminhá-lo para um caminho melhor, né? E se a gente vê que aquele filho também tem uma boa tendência, tem bons hábitos, tem já nele algo que desperta, né, o bem, o amor ao próximo, coisas boas, que a gente incentive cada vez mais, né? Que a gente também não seja indiferente a isso, porque, né, o pai pode ser indiferente. A gente vê quantos pais, às vezes, eu vou falar aqui na frente, sobre essa negligência, sobre essa indiferença, ou até mesmo sobre o abandono. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começa a entender, né, esses encadeamentos, o que pode estar ali. Porque uma vez eu estou aqui como pai, mas eu posso, numa outra encarnação, ter sido filho. Eu posso ter sido irmão, eu posso ter sido um outro parente, porque as coisas vão se interlaçando de encarnações para encarnações. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, ela com certeza nos facilita essa compreensão para que a gente possa ter mais sucesso, digamos assim, nessa nossa tarefa, nessa nossa missão de ser pai aqui na Terra. Mas a gente precisa fazer o nosso papel, ter atenção, para que a gente possa ser bem-sucedido. Você que é pai é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso. É o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Isso está lá no livrinho Minutos de Sabedoria, né? Que é um livrozinho de mensagens curtas, né? E traz essa mensagem muito importante, porque mais do que a gente falar, a gente precisa dar o exemplo. Porque a palavra, ela, de alguma forma, tem uma influência. Mas o exemplo, ele arrasta. Ele realmente, ele faz com que aqueles que estão sob a nossa tutela, e aí vale também, não só aqueles que estão sob a nossa tutela, né? Porque como Joana de Ângeles diz, muitas pessoas nos observam e nos tomam como exemplo. E os filhos nos tomam muito como exemplo. E eles fazem aquilo que os pais fazem. Os pais são espelhos para os seus filhos. Nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, o Hermínio ele fala muito sobre isso, sobre quanto os pais são espelhos dos seus filhos, são exemplos. Então, nós temos que dar o exemplo acima de tudo. Não adianta nada eu falar para o meu filho não fuma que não faz bem. E eu estou aqui fumando, estou aqui bebendo, e estou falando, meu filho, não beba que não faz bem, não fume porque não faz bem, não faça isso porque não faz bem. Mas se eu faço, como que eu posso ter a moral de falar para o meu filho não fazer?
Ou para fazer. Meu filho, você precisa fazer dieta, e eu não faço. Meu filho, você precisa fazer exercício físico, e eu não faço. Entendem? Né? Mas quando eu faço e incentivo, trago meu filho junto, há uma diferença enorme. Ele se sente incentivado, vê no modelo dele que está fazendo igual, ele quer fazer igual. Então, se a gente observar, muitos de vocês que são pais, ou já foram, ou são, vão ser, se a gente observar nessa relação de pais e filhos, muitos filhos são assim. Eles seguem o exemplo dos pais, né? Os filhos seguem o exemplo dos pais. Né? Se os pais têm uma boa alimentação, se os pais comem fruta, a tendência é que os filhos também comam, também se alimentem bem. E aí eu vou trazer uma história pessoal minha, né? Que quando meus filhos eram pequenos, e ali a gente estava começando com essa questão de criar mesmo os filhos, de construir a família, eu era péssimo para comer. Eu me alimentava muito mal, muito mal. E aí isso me tocou. Eu falei, caramba, eu preciso... Como é que eu vou falar? Meu filho come brócolis. Meu filho come verdura, come legume. E eu não comia. Né? Eu me senti incomodado com isso. E aí eu comecei a melhorar meus hábitos alimentares. Né? Para que eu pudesse falar para meu filho, vamos comer brócolis, vamos comer, né, uma alimentação mais saudável, né? Vamos equilibrar o prato aqui de comida. E hoje, né, eu posso dizer que eu mudei, né, graças a Deus eu consegui mudar ao longo da minha caminhada aí com eles, e eles também. Eles tiveram uma boa alimentação. Né? Mas enfim, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Será que eu estou fazendo algo que meu filho vai tirar isso como exemplo e pode ser um mau exemplo? Né? E aí muitas vezes os pais fazem isso, né? Querem só, ou acham que só com presentes, só dando sustento, né? Como eu falei agora há pouco. Às vezes o filho não quer nada disso. Só quer que senta ali e brinca com ele. Só quer que vai assistir um futebol com ele. Só quer uma companhia, tempo, que é algo muito valioso. Né? Às vezes o pai só fica naquela de trabalhar. Não é crítica a ninguém, pelo amor de Deus, porque tem fases na vida que a gente precisa realmente trabalhar. Mas a gente precisa tentar achar um equilíbrio, né, como pais, para que haja tempo para o filho, para levar no parque, para jogar um futebol, para jogar um vôlei, para levar numa natação, para brincar com seu filho. É isso que ele quer. Às vezes a gente confunde e acha, eu trouxe aqui um carrinho top, trouxe aqui a boneca, trouxe aqui aquele brinquedo mais caro, porque não consegue ter tempo e acaba tentando, né? A gente acaba tentando burlar para tentar, né? E a criança fica feliz também muitas vezes com aquele brinquedo, com aquele presente, não tenho dúvida disso. Mas ele gostaria muito mais de ter um pai presente, que o pai pudesse estar realmente com ele, brincando com aquele brinquedo que ele deu. E muitas das vezes não vai brincar, só vai dar o brinquedo e vai ficar por isso mesmo. Nunca vai sentar para brincar junto com o filho, nunca vai andar de bicicleta com o filho, dar uma bicicleta e às vezes não consegue ter um tempo de andar de bicicleta com o filho. Né? Então são essas coisas que a gente precisa pensar, porque o filho fala, poxa, está querendo me incentivar a andar de bicicleta, mas não anda comigo. E aí o filho começa o quê? Andar com os outros amigos, brincar com os outros amigos, que é legal, isso é interessante, tem que ser assim. Mas aí às vezes a gente, né, vem às vezes aquela máxima, né?
Ah, mas eu queria andar de bicicleta, porque todos os meus amigos vão. E aí o pai, e às vezes a mãe também, fala assim: você não é todo mundo. Mas o que eu estou fazendo como pai ou mãe também para ajudar essa criança, né, a entender isso? Se eu não faço, os amigos estão fazendo, é muito mais atrativo para ele, né, ir atrás dos amigos. De repente os pais dos amigos fazem por eles e aquele filho vai junto, né? E aí eu reclamo: poxa, tu só quer ir para a casa do fulano, tu só quer ficar na casa do fulano. Mas o que nós, como pais, estamos fazendo também para eles virem para cá? É ir para lá, é vir para cá, brinca aqui na minha casa, brinca lá na sua casa, sai comigo para ir no cinema, vai também com os amigos no cinema, né? Mas se há só essa de quer ir para a casa dos pais, dos amigos, é bom a gente dar uma pensada: será que eu não posso fazer algo também para trazê-los para cá? Um pouco lá, um pouco aqui, né? Para que convivam, porque a nossa responsabilidade, quando a gente fala de pai, de pais no geral, né? Falando agora assim, pai e mãe, é também isso. E às vezes educar os amigos dos filhos. Que os filhos estão ali, eu estou dando bons exemplos, eu estou dando para o meu filho, estou dando para os amigos dos meus filhos. Né? Nós somos responsáveis por isso também. Quando eles convivem muito com a gente, os exemplos que nós damos para eles é para todos, não são só para os nossos filhos. Aí, quando eu chamo às vezes a atenção do meu filho, quando ele está num grupo de amigos, isso também é válido, que os outros amiguinhos estão vendo, né? Que seja, claro, um chamar de atenção com carinho, com educação, para que seja algo que também não constranja o filho, mas seja algo que seja de exemplar, de dar exemplo mesmo, né? A geração, né, falando de responsabilidade, né, ainda, a geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito é uma decisão grave, repleta de implicações e consequências. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber, criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Então vejam bem, né? Como que é a responsabilidade da decisão de ter um filho. Porque muitos não tem responsabilidade nenhuma, não usa um preservativo, não usa anticoncepcional. E aí a gente fala dos dois, mas a gente sabe que o homem ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Né? A nossa cultura, a nossa sociedade, né? O homem ele acaba abusando demais. E a gente vai ver aqui na frente mas já posso falar agora que a gente vê que no Brasil existem 11 milhões de mulheres que são mães solo. E existem 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, isso é muita coisa, né? Essa responsabilidade de gerar um filho, né? Principalmente baseado nisso que eu estou falando agora, esses dados daqui para o Brasil, é um dado, né? Cadê os pais dessas crianças? Cadê a responsabilidade de assumir na hora de fazer? Então, a responsabilidade quando se toma a decisão de ter um filho, claro, né? Tem que ser dos dois, mas o homem tem um papel aqui, né? Histórico e dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, que tem uma responsabilidade muito grande. E precisa mudar, isso precisa mudar. Há
condições razoáveis para receber essa nova pessoa e cuidar dela, e por ela responsabilizar-se, no mínimo, pelo período de 2 décadas? Acima de tudo, a criança desejada é bem-vinda, há espaço para ela no coração daqueles que estão promovendo seu reingresso na vida terrena? Então, isso é para ser repensado na nossa sociedade, né? Como essas coisas, né? Esses relacionamentos sem muita responsabilidade, né? Sexo desvairado, sem responsabilidade, não se pensa nisso. Então, né? Agora, aqueles casais que já estão constituídos também precisam pensar. Quando tomar a decisão, nós vamos aqui ter um filho, que pense nisso tudo, sabendo que o filho que vai ser recebido ali, principalmente quando a gente tem essa consciência de que é um espírito que já vem com uma bagagem já ali há muito tempo, não é para ter medo, mas é para ter a responsabilidade de saber que vai receber com amor, com carinho, e que também é algo que está muito bem planejado. Não só planejado pelo aquele casal, mas um planejamento que já vem lá do plano espiritual. Porque todos nós, quando vamos reencarnar, quando temos essa oportunidade de virmos aqui na Terra, todos nós temos um plano reencarnatório. Mas há o plano reencarnatório individual, que é de cada um, há o plano familiar também, há um plano para isso. Então há essas ligações que nós carregamos já de muitos e muitos tempos atrás, né? Não é à toa que a gente está numa família. A nossa família, ela tem ligações que já vêm de muito e muito tempo. Então, há de se ter essa consciência também, que aquele ser que vai ser recebido ali faz parte. Tanto pode ser um espírito simpático a nós, mas pode ser um antipático, mas que é necessário para nós. Que a gente não tenha medo disso. Não tenhamos medo disso quando tomamos a decisão de ter um filho em nosso lar. Que é para a gente, né, apenas ter essa consciência e saber o melhor direcionamento a dar para aquela criança. É sem contestação possível uma verdadeira missão a paternidade. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582. Então vejam só a nossa responsabilidade como pai. Essa negligência ou até mesmo indiferença. Pensar em cuidar mais do jardim do que dar atenção para o filho. Como eu falei anteriormente, pensar só no trabalho, e esquecer do filho ou dos filhos é uma responsabilidade muito grande. E, infelizmente, são causas e consequências. Se a gente não dá um caminho correto, quando esse filho lá na frente sucumbir nas suas tarefas, os pais, consequentemente, vão sofrer juntos.
Isso é certo. Infelizmente, por mais que o filho, né, com certeza, né, ele trilhe o seu caminho, e eu não fui, né, como pai, aquele pai que direcionou o caminho para aquele filho, eu vou sofrer as consequências. Por outro lado, também, se eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para direcionar aquele filho para um caminho do bem, mas ele mesmo assim tomou um caminho tortuoso, eu acabo ficando com a minha consciência tranquila, por mais que eu sofra, porque a gente vai sofrer como pai ou como mãe. Isso, né, a gente sofre, não tem jeito. Mas essa consciência tranquila de ter feito tudo que estava ao alcance para levar o filho para o caminho do bem, para direcioná-lo para o caminho do bem, isso traz um certo conforto, né? Por mais que a gente sofra, mas sofre um pouco menos. Mas quando a gente cai no arrependimento, ah, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que quando ele demonstrou essa tendência, eu não conversei, eu não eduquei? Então bate aquele arrependimento e a dor vai ser muito mais forte. E aí a gente vê quantos exemplos, às vezes, a gente tem na nossa sociedade, um filho que se encaminha para o caminho da criminalidade. E aí bate realmente o arrependimento, porque lá, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, já mostrava certas tendências. E se eu, como pai, não conversei, não eduquei, não tentei botar limites, que é uma coisa que hoje em dia é muito discutido, os pais porem limites para os filhos. Tem pessoas que acham que isso é um absurdo. Isso é necessário, gente. Os filhos não podem sair fazendo o que eles querem. Os pais precisam pôr limites em seus filhos, com carinho, com educação, porque senão depois, mais tarde, esses filhos vão se tornar filhos rebeldes e vão tomar um caminho tortuoso pela frente. A vida adulta, todos nós aqui sabemos, ela não é fácil. E se nós, muitos provavelmente aqui passaram por isso, não tivessem tido limite, eu não estou falando de como de repente nós fomos educados, porque são de gerações diferentes, mas cada geração há de encontrar a melhor forma de educar dentro desses limites, a hora do não, a hora do sim, porque senão essas crianças, né, é o futuro da nossa sociedade. Eles precisam crescer, se tornarem adultos, e adultos que realmente façam com que o planeta Terra evolua, e precisa de seres humanos bem educados, bem comportados, com boas ideias e no caminho do bem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, Kardec pergunta assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Lá na questão 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-los do mau caminho. Então, quando o pai ou os pais, né,
conseguem ajudar aquele filho a sair daquela má tendência, do mau caminho, conseguem colocá-lo no caminho do bem, isso é algo realmente de mérito para esses pais, porque tiveram como missão isso. Não pensem que isso é ao acaso. Os pais têm essa responsabilidade. Aquele filho provavelmente é um filho, né, é um espírito que numa encarnação passada realmente carrega com ele dessas reencarnações passadas um desvio realmente ali de caráter, né, um desvio em seu comportamento, e precisa muito desses pais para reeducá-lo, para colocá-lo no caminho do bem. Ser pai no mundo é a honrosa oportunidade com que Deus brinda o homem, com que abençoa a masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher, que se fez mãe pelos vínculos carnais. Você pode e necessita, meu amigo, na condição de genitor, participar desse luminoso esforço, que é o de conduzir ao Criador as almas que lhes foram apresentadas na função de filhos. Mas não se olvide de que todas as suas orientações, palavras e ensinos se ruirão por terra, se você apenas quiser ensinar sem que viva nobremente os ensinos que ministra. Está lá no livro Vereda Familiar, do Raul Teixeira. Então a gente vê, né, que essa oportunidade ela é uma oportunidade muito abençoada, é uma oportunidade grande, né? A gente vê que de gerações para gerações, como esse papel do pai vem mudando, assim como o da mãe. A mãe cada vez mais tem se inserido no mercado de trabalho, né? Nós saímos de uma geração ou gerações que era a mãe, né, dona do lar, só ficava dentro do lar, cuidava de tudo, ela que cuidava da educação dos filhos, e o pai saía para trabalhar. Que era, né, esse era o pensamento. Não, tem que prover a alimentação, tem que prover todos os bens para a família. Então, o marido saía para trabalhar e trazia o sustento. E a mulher em casa cuidava dos filhos, da casa e tudo mais, né? Mas hoje a gente vê que as coisas estão entrando realmente no equilíbrio, em que tanto o marido como a mulher, uma construção de marido e mulher, ou poderia ser de duas mulheres ou de dois homens, seja lá como for essa constituição familiar, os dois têm uma responsabilidade, e a responsabilidade é de prover, seja trabalhando, né? E também a responsabilidade de criar, de educar, de estar presente com seus filhos, né? É claro que pode haver, de acordo com um casal, os acordos. Pode haver o acordo em que a mulher se sinta mais à vontade não trabalhando e cuidando do lar, e o marido então vai trabalhar, ou ao contrário, ou como eu falei, né, se forem casais homoafetivos, um trabalha, o outro não, para cuidar. Isso, claro, vai da combinação, vai do acordo daquele casal, daquela família, mas que haja realmente um acordo e que os dois consigam participar de alguma forma, principalmente quando há filhos naquela família, que possa haver realmente essa participação, se possível, dos dois, que esse é o interessante, é o importante, que os dois participem efetivamente da criação, da educação, de todo esse direcionamento que eu falei aqui, porque é responsabilidade dos dois, e principalmente dando exemplo, não só falando, meu filho, você não tem que fazer isso, mas se eu não dou exemplo, então, principalmente dando exemplo. A família na qual o espírito irá reencarnar é escolhida de antemão, ainda no plano espiritual, mas nem sempre a reencarnação acontece em núcleo familiar, onde há afeto e amor.
Por vezes são os laços familiares criados pela sabedoria divina, infinita de Deus, por meio da reencarnação, a chance de se expiar desavenças passadas e se criarem novos vínculos afetivos, justamente superando dificuldades no convívio, exercitando perdão mútuo e assim evoluir. Essa constituição familiar é muito importante, porque pode haver ali espíritos simpáticos e também espíritos, antipáticos, onde houve ou carregam ali muitas desavenças do passado. É muito importante essa relação. E é ali que muitas dessas desavenças vão ser desfeitas. E os pais, como experientes, como mais experientes, pelo menos no período da Terra, porque o espírito está vindo ali pode ser muito mais experiente, pode trazer muito mais experiência ali, mas os pais, por serem mais experientes, pelo menos na Terra aqui, têm essa missão, de receber aquele novo espírito, filho, para poder propor essa reconciliação, esse reencaminhamento, esse perdão. Não que não vá haver também do outro lado, porque essa criança vai crescer, vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, e pode ser que lá na fase adulta dessa criança, e aí quando todos estão adultos, é que vai se conseguir haver um perdão, é onde vai conseguir realmente. Mas isso tudo que advindo dessa educação que essa criança teve, que ela vai chegar numa fase adulta entendendo isso. E aí o Espiritismo nos traz isso, essa oportunidade, quando a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos, trazê-los para serem educados dentro da doutrina espírita, isso facilita para que ele compreenda e na fase adulta esteja melhor preparado, até para lidar com essas desavenças familiares. Assim, a escolha daquele que será o pai em sua existência próxima e com o qual haverá desavenças a serem superadas, possibilita ao espírito reencarnante maior chance de se apegar às mágoas passadas com o aprendizado do amor e do perdão pela convivência íntima das relações familiares, resultando em sua maior evolução. Eu vou dar uma puladinha aqui, a gente está bem em cima da hora. Eu queria mostrar aqui duas coisinhas, vou ver se dá tempo de passar um vídeo aqui rapidinho. Uma coisa muito importante é o como nós também educamos os nossos filhos a ter uma conexão com Deus. E é através de ensiná-los a orar, é sentar com Ele, principalmente ao se deitar, quando vai dormir, ficar ali do lado, ensinar uma prece, seja um Pai Nosso, seja depois uma prece mais do coração, uma prece que ele faça por vontade própria, mas que a gente crie esse hábito com as crianças. Ajude ele nessa tarefa também, tá? E aí a gente tem que aprender, como lidar com os filhos, como aproveitar a riqueza desse convívio, como é benéfico, tanto para o filho, mas também como para o pai. É muito bom quando a gente consegue estar próximo dos nossos filhos. Como respeitar as diferenças, sem ter pontos de vista opostos, A gente, quando tem esse choque de geração, de pai para filho, eu hoje vejo avô para neto, como a gente vê essas crianças, como elas trazem coisas novas e a gente fica, opa, que isso? Então, pai para filho, a gente vê como a gente tinha uma mudança de geração no passado, que a gente via coisas mudando a cada 20 anos, 25 anos, Então a gente dizia que às vezes as gerações elas mudavam de 20 a 25 anos, as mudanças mais significativas. Mas hoje a gente vê, às vezes numa mesma geração, muita coisa mudando, e as gerações são quase que diferentes de 5 anos. A coisa está muito mais rápida, está muito mais acelerada. A questão de corrigir sem reprimir, o desafio de viver como espíritos chamados de filhos. Deixa eu ver se esse vídeo vai passar.
sobre principalmente os exemplos. É um videozinho antigo, mas ele é bastante interessante. Ah, seria bom. Os exemplos. Momento de reflexão. É um videozinho, né, de exemplos, né, que a gente pode pensar, né, e nossos filhos, se tomarem esses exemplos, né, o exemplo da agressividade, de não cuidar do planeta, vários exemplos, né, que a gente viu aqui nesse videozinho aqui, né, os filhos copiando os pais, como eu falei, copiam mesmo, é jogar um lixo pela janela, vai ver um pai fazendo e vai fazer igual. Enfim, que a gente possa refletir nesses exemplos, né? E para a gente finalizar, né, um textozinho aqui bem bacana de José Saramago, que aí serve tanto para os pais como para as mães, né? Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso? Recordem-se, foi apenas um empréstimo. Está só emprestado com a gente, assim como tudo. E a gente tem um tempo aí que vai ter que devolver. Então, uma boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui nessa noite fria. Como diria o seu Evaristo, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Bem, gente, chegamos ao final da nossa reunião, com esse tema, né, da importância do pai e a consciência, como esse final que o Sérgio falou, né, nossos filhos são empréstimos, né? Nós somos responsáveis, uma responsabilidade muito grande que nos é dada por Deus em educar. Enfim, então fica aí a nossa... Obrigado, tá, Sérgio, pela mensagem da noite. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento e depois, em seguida, nós vamos dar início ao passe. Bem, então, querido Jesus, envolvidos no teu amor, no ambiente desta casa,
que possamos te agradecer mais uma vez a oportunidade da noite, agradecer a oportunidade a todos os seus filhos que tiveram a oportunidade de receber o título de pai, que possamos retribuir, Senhor, da melhor forma possível este mérito dado por Ti em podermos conduzir espíritos deixados em nossas mãos para que eles possam seguir exatamente o caminho do bem, da educação que possamos oferecer. Que a Tua presença em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos pais, sejam sempre uma constante, Senhor. E que a Tua luz possa estar sempre facilitando, auxiliando a nossa caminhada. E assim, envolvidos no Teu amor, envolvidos pela espiritualidade amiga desta casa, que se faz presente, nos trazendo sempre o auxílio necessário para os nossos corações, te pedimos, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.